Então, queridos, a obra da cruz foi uma obra de santificação, amém? E a gente precisa entender isso, definitivamente, para que a gente possa se mover de acordo com aquilo que está escrito, e não com o que nossa mente nos apresenta. Então, pela obra da cruz, você foi santificado. Uma vez que eu fui santificado, não posso mais me ver e me declarar na condição de pecador. Não posso mais, porque ou eu sou santo, ou eu sou pecador. Não tem como eu dizer que sou santificado e sou pecador. Ah, pastor, mas todos nós pecamos. Vou te explicar isso aqui hoje, amém? Você foi santificado. Agora, você precisa entender que a santificação é um processo, e é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Tá? A primeira coisa que eu quero falar é que eu e você fomos chamados à santidade. É um chamado que Deus faz para a nossa vida. Santidade, queridos, nada mais é do que separação. Então, a própria origem da palavra igreja no original, que é eclesia, significa aqueles que foram chamados para fora. Então, nós fomos separados, fomos chamados para fora de um sistema maligno de vida, no sistema mundano. Nós fomos chamados para fora do mundo. O teu estilo de vida, o meu estilo de vida mudou. Fomos separados para Deus, para servir a Deus. É o que Deus mandou Moisés falar para Faraó. Você vai se apresentar para Faraó e você vai dizer para ele: deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, exatamente assim, como o povo hebreu foi separado dos egípcios para servir a Deus, eu e você, a igreja de Cristo, foi separada do mundo para servir a Ele. Isso é santificação. Isso é ser santo. Quem está entendendo, sim ou não? É isso aí. Então é um chamado, Deus nos chama para Ele. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta às igrejas, aqui no livro de Romanos, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para quê, gente? Somos chamados para sermos santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele repete a mesma saudação à igreja que está em Corinto, olha só, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo e chamado, presta atenção, você foi santificado e ao mesmo tempo chamado para ser santo, meu Deus. Aqui você já começa a entender que a santificação ela tem níveis, ela tem estágios. Ele chama a igreja de santificado, dá a ideia de algo que já aconteceu. Olha só, eu estou falando com os santificados, então se eu sou santificado eu já fui, mas ao mesmo tempo ele fala chamados para serem, percebe sim ou não? Só nesse verso aqui já está presente 2 níveis de santificação, que eu vou mostrar para você aqui. Então, olha aí, ó, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus, Senhor deles e... Então, você precisa entender, a santificação é um processo que acontece em 3 níveis. A santificação é um processo que acontece em 3 níveis. E a gente já viu 2 deles ali, que nós fomos santificados e fomos chamados para ser santos. Agora eu vou te mostrar um outro texto, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 22. Os 3 estágios de santificação estão presentes nesse verso. Cada um está de uma cor diferente. Mas agora que vocês, libertados do pecado, primeiro nível de santificação. Está escrito, o pecado não os domina mais, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da... O pecado não nos domina mais. E eu falei disso aqui na semana passada. Uma vez que o pecado não me domina mais e a Bíblia não é mentirosa, pecar ou não se torna uma opção da minha vontade. Ah, Luiz, mas de vez em quando não. Estou falando de uma vida na prática do pecado, não estou falando de um deslize. Deslize todos nós cometemos, mas ninguém vê uma casca de banana e uma casca de banana, vou ali escorregar.
Ninguém faz isso. Então, se você escorrega, se você tem um deslize, você não fez porque você quis, você não estava esperando. O pecado na vida do cristão deve ser isso, um deslize. Me excedi, fiquei com raiva, não me controlei, falei demais, isso é um deslize. O que você vai fazer? Você vai se arrepender, você vai pedir perdão quando a consciência voltar, a consciência espiritual. O próprio Espírito Santo que habita em você, ele vai ficar ali te convencendo, vai lá, resolve esse negócio, não foi legal o que você fez e tal. Agora, uma pessoa que está planejando o pecado de amanhã, aí não é o nosso padrão mais, isso já ficou para trás, amém, queridos? Fala assim, não é o meu caso. Diga de novo, não é o meu caso. Não é o teu caso. Nós fomos, olha lá, libertados do pecado, cara. Então isso aí, é um primeiro nível de santificação. E se tornaram escravos de Deus. O fruto que você colhe leva a... Então agora está falando do nosso estilo de vida. Segundo nível de santificação. Então uma vez, olha aqui para mim, igreja. Uma vez que eu fui libertado do pecado, através do novo nascimento, de uma mudança de natureza, qual é o fruto que vai demonstrar agora? Uma vida de santidade, uma vida de separação, amém? As minhas práticas vão mudar, porque eu não vou fazer mais o que eu... Então, a Bíblia diz que uma árvore se conhece pelo... Então, o cristão é conhecido pelo fruto da santidade. De uma vida que está completamente alinhada com a palavra de Deus, é o nosso estilo de vida. Esse livro, eu tenho falado com você, esse livro não é um livro de história. Esse livro é um manual de vida e de como se deve viver. É um livro de fé e um livro de prática também. Amém, igreja? Aí você terá sucesso. Não foi isso que Deus falou para Josué? Josué, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele, de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Só então, tem essa expressão lá, Josué 1:8, só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Uma meditação que me leva a uma prática que me leva a uma vida abençoada, amém, igreja? Esse é o segredo. Então, igreja, eu tenho falado isso para algumas pessoas, sabe? Igreja evangélica não é lugar que você vai para resolver teu problema com uma oração. Pastor, ora por mim porque está acontecendo isso, isso e aquilo. Cara, eu oro, mas deixa eu pregar para você meia hora antes. Sabe por quê? O que resolve o nosso problema não é uma oração, a oração resolve na hora, mas o que me leva a uma vida abençoada é uma vida de prática na palavra de Deus. Não tem oração mais poderosa do que a prática da palavra, e não tem oração que resolva a vida de uma pessoa que não quer viver a prática da palavra. É a prática da palavra que te leva a uma vida vitoriosa. Vitoriosa sem problema, pastor? Nunca será sem problema, só na glória. Mas justamente se não tivesse problema, não tinha vitória. Somos vitoriosos sobre os problemas. É uma maneira de viver em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Então é isso. Então está lá, ó. Leva a santidade. E o seu fim é? O seu fim é? Terceiro nível de santidade, glorificação, quando nós vamos viver com Ele eternamente. Então, primeiro nível, liberto do pecado. Segundo nível, constantemente uma vida na prática da palavra. Terceiro nível, quando o Senhor transformar o meu corpo num abrir e piscar de olhos. Terceiro nível de santidade. Mais alto nível, não haverá pecado, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá tentação. E viveremos com Ele eternamente. Isso está pertinho de acontecer. Jesus está voltando. Aí tem uma frase que o pessoal coloca na internet aí. É sua opção não acreditar, mas é meu dever te avisar. Jesus está voltando. E na primeira vinda,
ele veio para pecadores, mas na segunda vinda ele virá para os seus santos. Para aqueles que estão separados para ele. Para aqueles que pagam o preço. Pagar o preço, né, pastor? Tem que levar essa doença. Não. Ele levou as doenças, você não tem que levar a doença. O preço que você paga é o preço de negar a si mesmo. Só isso. Abrir mão da sua carne. Mortificar. Paulo chega a dizer que esmurrava o próprio corpo, para não ficar reprovado. Amém? Então esses são os 3 níveis de santificação que eu botei aqui, ó. Santificação inicial, santificação progressiva, santificação final. Santificação inicial, ela acontece quando você entrega a sua vida a Jesus. O novo nascimento. Você crê na mensagem do Evangelho, então você está ouvindo essa palavra e tem alguma coisa queimando dentro de você. Alguma coisa está aí queimando, está te impulsionando. Cara, entrega a tua vida a Jesus. Cara. Entrega a tua vida a Jesus. Tá? Às vezes você pode até ficar um pouquinho resistente, mas tem alguma coisa aí dentro de você, mandando você fazer alguma coisa. Você já está sendo salvo, pela palavra que você tem ouvido. E aí, quando você toma a decisão, levanta a mão, porque precisa ser feito um sinal. Porque o mundo das trevas precisa entender que você agora tem um dono que te protege. Então, quando você levanta a tua mão, automaticamente, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você, você é recriado no Espírito, você se torna santo. Mas um santo, que você se torna santo mediante a tudo que você já fez de errado. Todos os seus pecados, todos, no momento que você entrega a sua vida a Jesus, todos eles são perdoados, esquecidos, apagados. Ele não se lembra mais do que você fez. Acabou. Jesus morreu por causa dos pecados que você cometeu. Ah, pastor, mas eu nem mereço. Eu merecia mesmo era morrer por tudo que eu já fiz. Então, você merecia morrer? Ele morreu no teu lugar. O que você acha que um assassino merece? Ah, pastor, tem que morrer. Jesus morreu no lugar dele. O que você acha que um sequestrador merece? Ah, pastor, merece? Jesus passou no lugar dele. Quem está entendendo, gente? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito que gera vida me libertou da lei do pecado que gera morte. Está escrito em Romanos. Quem está entendendo, gente? Essa é a santificação inicial. Agora, essa santificação inicial que você entra agora, você passa por uma porta chamada Jesus, e você agora está num caminho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa do caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são que a encontram. Então você precisa entender, uma vez que você entrou numa porta estreita, você vai andar num caminho apertado. Caminho apertado, Jesus está dando esse simbolismo para dizer que a nossa vida cristã, a gente tem que andar com cuidado. Caminho apertado, você anda com cuidado. Sim ou não, gente? Então não adianta eu agora que eu entrei numa porta estreita, eu querer andar num caminho largo. Caminho largo não combina com porta estreita. Caminho largo combina com porta larga. Porta estreita combina com caminho apertado, mas eu quero te dizer que o final é a vida. Porta larga combina com caminho largo, o final é a perdição, morte. Então eu, como teu pastor, tenho que te dizer isso. Amém, queridos? Então agora a santificação progressiva. Santificação progressiva é essa vida de santificação que agora eu vou me propor a viver no caminho com Jesus. Eu estou caminhando com Ele em santificação. Amém, queridos? É exatamente isso. E a santificação final é a glorificação. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, a santificação final. Vocês entenderam os 3 níveis de santificação, sim ou não? Para ficar mais claro, a palavra de Deus fala sozinha. Hebreus 10, 10. Pelo cumprimento está falando, Hebreus 10 está falando da vontade de Deus e do sacrifício que Jesus realizou pela vontade de Deus. Eu já falei disso aqui. Jesus foi para a cruz por causa da vontade de Deus. Não foi o homem que matou a Cristo, foi Deus. Não foi a multidão que escolheu Barrabás, foi Deus.
Foi a vontade de Deus que Jesus morresse no nosso lugar. Então, pelo cumprimento dessa vontade, fomos... Está no presente, futuro ou passado? Está no passado. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus oferecido uma vez. E aí ele vai falar mais algumas coisas do sacrifício de Jesus no verso 11, 12 e 13. E aí no 14 ele fala isso aqui, ó. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo. Está no presente, passado ou futuro? Espera aí, a Bíblia está se contradizendo. Nós fomos santificados ou estamos sendo santificados? Pastor, estamos diante de uma contradição bíblica. Eu sempre desconfiei desse livro da capa preta. A Bíblia não está se contradizendo, a Bíblia está se completando. Uma vez que passamos pela santificação inicial, que é o novo nascimento, estamos sendo santificados na santificação progressiva, que é o nosso caminhar com Cristo, para alcançar a santificação final. A santificação é um processo, amém, queridos? Então você precisa entender isso. Apocalipse fala sobre isso. Falei de Apocalipse, o olhinho do Eduardo fez assim, ó. Apocalipse 22, 11. Olha só o que diz. Continue está falando aí, olha aqui. Está falando da vinda de Jesus. Está falando da nossa perseverança como igreja. Como é que a gente tem que caminhar esse caminho, enquanto a gente está esperando Jesus? Continue o injusto a praticar. Continue o imundo a sua. Continue o justo a. E continue o santo a. Então o santo continua se santificando. Então quem se santifica, gente? O santo, porque o pecador não se santifica, o pecador tem que nascer de novo. O pecador precisa nascer de novo para passar pelo processo inicial de santificação, para continuar se santificando. Por isso que uma vez que você recebeu Jesus, você não pode mais se ver na condição de pecador, senão você está invalidando a obra que Ele fez. Aí, o diabo e as trevas levantam essa cultura chamada a mentalidade do pecado, que é humildade da minha parte. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Isso não é humildade. Humildade é outra coisa, gente. Eu sou um miserável pecador. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Humildade é outra coisa. Você ser uma pessoa humilde é outra coisa. Humildade não está no jeito que você se veste. Humildade não está no lugar que você mora. Porque tem um montão de gente, cara, que Deus que me perdoe, não tem quase nada, mas é arrogante. A humildade não está no restaurante que você frequenta. A humildade, cara, é uma condição de coração. Aprendei de mim que sou manso. Jesus usava roupa boa, tá? Ele usava roupa tão boa que disputaram a roupa dele depois que ele morreu. Lançaram sorte para ver quem ia ficar com a roupa. Pensando que ele se vestia mal? O ministério de Jesus era um ministério próspero. Você acha que ele bancava hospedagem para o discípulo aqui e ali, para onde ele ia, tinha comida, tinha hospedagem, todo mundo tinha que comer, todo mundo tinha que dormir, todo mundo tinha que se hospedar. O ministério de Jesus era um ministério próspero. Humildade não tem a ver com miséria, cara. Humildade é uma condição de coração. Humildade é aqui dentro. Então aqui, ó, não é humildade você se ver como pecador. Pelo contrário, é arrogância da sua parte. Porque a Bíblia está dizendo que você é santo, você está dizendo que é pecador. Aí sim é arrogância. Humildade então é eu ficar com aquilo que a palavra diz a meu respeito. A palavra diz que eu sou santo, então humildemente eu aceito, eu sou santo. Quem está entendendo isso, gente?
Então quem se santifica, gente? Só o santo pode se santificar. Por isso que você é santo, você está se santificando cada vez, todo dia, santificação, todo dia. Porque você passou pela porta. Então, vou falar um pouquinho da nossa antiga condição, a condição do homem sem Cristo. Romanos 3 fala disso. Que concluiremos então? Paulo está falando o seguinte: existe vantagem em ser judeu ou ser gentio? Existe alguma vantagem? Paulo está chegando a uma conclusão. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do... Essa era a nossa condição, gente. A condição de todo homem. Olha só, verso 10, como está escrito: não há nenhum sequer. Essa é a condição do homem sem Deus. Não há um justo. Então ninguém vai ser salvo por Deus porque é bonzinho, porque pratica o bem. Eu não faço mal a ninguém, eu ajudo o velhinho a atravessar a rua, eu ajudo lá não sei aonde, eu faço aí que eu faço boas obras. Ninguém será salvo por isso, porque o pecado não tem a ver com... Pecado e santidade não tem a ver com as obras que eu pratico. Pecado e santidade tem a ver com a natureza que habita em mim. É isso que a gente precisa entender. Olha lá, não há um justo, nenhum sequer. Verso 11, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. E eu já te falei que todos no grego é o que, gente? Todos. Quando a Bíblia fala tudo é tudo, todo é todos, nada é nada, ninguém é ninguém. Nenhuma condenação é nenhuma condenação. Até essa que vem na tua mente aí, não existe mais essa condenação sobre a tua vida. Ela só existe na tua mente. Você tem que tirá-la daí. Quem está entendendo? Olha lá. Ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Então, por que isso aqui, gente? Porque o pecado do primeiro homem comprometeu toda a humanidade que seria gerada através... Então o pecado de Adão, que é um cabeça de raça, comprometeu toda a sua descendência. E toda a humanidade já nasce numa condição de pecador. Quem está entendendo? Essa é a condição do homem, sem Deus. Então eu não sou pecador porque eu peco. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu peco porque eu sou pecador. Entendeu? A gente precisa entender que o problema do pecado não é o exterior que me contamina, é o que está dentro. Então é a semente do pecado que estava em mim, é que me levava a uma vida de pecado. Mas uma vez que eu nasci de novo, a semente de Deus está em mim agora. Está escrito. Por isso é que está escrito lá em 1 João, todo que é nascido de Deus não, por quê? Porque a semente de Deus permanece nele e não pode andar no pecado. A tua natureza mudou. A tua natureza mudou. Quem está entendendo? Então você é santo de natureza. Paulo, ó, é tanto Paulo no Novo Testamento, mas agora é Davi. No Salmo 51, ele entende isso, olha o que ele fala. Sei que sou... Desde que? Então quando ele já nasceu pecando? Não, ele já nasceu na condição de pecador, por causa do pecado original do seu pai, Adão. Adão é pai de todos nós. E por causa do pecado do nosso pai Adão, nascemos na condição de pecado. O que eu tenho que fazer então? Ao longo da sua trajetória de vida, você tem que ter um encontro com Jesus. E foi o que aconteceu na minha e na tua vida, amém, queridos? É isso aí. Então, olha só, não existe nada que o homem possa fazer por si mesmo para sair debaixo dessa condição. O cara pode doar tudo que ele tem, pode ajudar todo mundo, pode até morrer por alguém. Se não entregar a vida a Jesus, não sai debaixo da condição de pecador. Não é um ato de justiça que me justifica, é o ato de justiça que Ele realizou em meu favor, porque Ele morreu no meu lugar. Quem está entendendo, gente?
Olha só, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos... Então ele está dizendo que todos estão debaixo de uma condição de pecado, por causa do pecado de Adão. É o que está ali. Então, a condição de pecador não está ligada a um ato de pecado em si. Então, é por isso que eu estou te falando, olha aqui para mim, você é crente, você entregou sua vida a Jesus, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, e você comete um erro. Mas não é por causa desse erro que você cometeu que você é um pecador. O ato, a condição de pecador não está ligada a um ato de pecado em si. A condição de pecador está ligada a uma natureza de pecado que é a condição do homem sem Deus. Quem está entendendo isso, gente? Você não é pecador. Você pode até cometer erros, mas esse aqui não é o teu caso, porque você está em Cristo Jesus, amém? Você está em Cristo Jesus. Agora, toda esse ensino, esse engano que tem a respeito dessa, não, eu não posso dizer que eu sou santo. Não, se eu falar que eu sou santo, não, porque eu sou pecador, né? Eu cometo pecado. Todo esse ensino é uma estratégia maligna para que você não se posicione diante de Deus e diante das trevas na sua verdadeira condição diante de Deus. Porque uma pessoa que se vê como pecador, ela nunca vai entrar com ousadia na presença de Deus. Uma pessoa que se vê como miserável pecador, nunca vai repreender o inferno como tem que repreender com a autoridade que Deus lhe deu, como nova criatura em Cristo Jesus. Então você sempre viverá uma vida cristã aquém daquilo que Deus quer que você viva. Porque Satanás está enganando você, dizendo que você é miserável pecador. E aí você não se posiciona como santo, como justificado, como santificado em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez. Quem está entendendo, gente? Então agora vamos para a nossa situação. A nossa condição em Cristo Jesus. Dá uma olhada agora no teu caso, hein? Diga assim, agora é o meu caso. Agora é o teu caso, olha só. Portanto, se alguém está é nova, meu Deus, as coisas antigas, eis que surgiram. Então presta atenção, quando você recebeu a Jesus, você se tornou uma nova criação. Aí você correu para frente do espelho para ver se tinha mudado alguma coisa. Será que aquele pé de galinha saiu, gente? Sou uma nova criatura. Será que aquela papinha aqui de baixo? Aí você olhou, você viu a mesma? Sabe por quê? Porque o que mudou não foi o seu exterior. O que mudou foi a sua condição interior. A natureza do pecado saiu. E a natureza do próprio Deus habita em você. Ah, pastor, se a natureza do pecado saiu, por que eu ainda sou tentado? Porque você tem uma natureza humana. Não confunda concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Não confunda a natureza humana com a natureza do pecado. Se você concorda que a natureza do pecado está em você, é no inferno que ela será lançada. Ela será condenada no inferno. Porque Deus não criou o inferno para condenar o homem, mas para condenar Satanás e a sua natureza do pecado. Homens irão para lá, irão, porque a natureza do pecado está habitando neles. Quem está entendendo? Não é o teu caso, não é o meu caso. Quando você recebe a Jesus, pela fé, uma obra que Ele fez pela graça, você recebe pela fé, a natureza do pecado sai de você, e você tem acesso à vida eterna. Ainda que você continue dando uns vacilos, ainda que você continue vacilando, mas não é pelas suas obras, é pela fé, você creu. E agora, paulatinamente, gradativamente, a tua vida será transformada. Amém? A sua condição mudou. Nova criatura, surgiram coisas novas, cara. Tua antiga natureza foi embora. Agora olha na versão da Bíblia Viva esse texto. Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais, teve início uma nova vida.
Você pode agradecer a Deus por isso? Obrigado, Senhor. É um reset, cara. Como tua vida está dali para trás, não conta nada. É dali para frente agora. Acabou, o passado ficou para trás. Amém? E aí, pastor, mas aí eu me torno cristão e tal, mas aí eu peco. Aí está escrito, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso intercessor. Então, sim, aqui ó. Aí, isso é no verso 17, agora vamos olhar o verso 21. Não, é aqui mesmo. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha, para que nele nos tornássemos. Olha aqui para mim. Quando você vê a palavra pecado no singular na Bíblia, não está falando dos nossos atos. Está falando da natureza do pecado. Quando você vê pecados, transgressões, está falando de atos. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz que Deus tornou Jesus pecado por nós, Ele está dizendo que Deus pegou a natureza de pecado, colocou sobre Jesus e castigou ela na cruz. E pegou a natureza justa dele e colocou sobre. Então, em Cristo Jesus, a tua natureza foi mudada. Você passou de inimigo a amigo, de morto para vivo, de pecador para santo. É isso aí. A nossa antiga natureza de pecado foi substituída pela natureza de justiça do próprio. Quem está entendendo, gente? Essa é a tua condição, cara. Isso aconteceu simplesmente porque você creu. Quem está entendendo? Não deixa Satanás te enganar mais não. A justificação, eu já falei sobre isso aqui, em Cristo Jesus me coloca na condição de santo. Porque eu fui justificado. A justiça dele está sobre a minha vida. O que é ser justificado? Ser justificado é ser livre do prejuízo e tomar posse da bênção. Se você trabalha de carteira assinada e você falta um dia de trabalho, você será descontado. Mas aí você faltou porque naquele dia você não estava se sentindo bem. Aí você foi lá na UPA. Foi lá na UPA. Chegou lá, não estou me sentindo bem, fui trabalhar hoje, tal, o médico vai te examinar e tal. Ele vai te dar um. O que é que você vai fazer com esse atestado? Você vai guardar ele na gaveta e aceitar o desconto do teu dia? Você vai guardar o atestado na gaveta e vai aceitar descontar em teu dia? Não. Você vai fazer o que com o atestado? Você vai pegar o atestado e você vai aonde? Lá na Thaís, no RH lá, da empresa. Você vai falar assim, Thaís, você trabalha aí no RH? Eu faltei ontem, mas está aqui. A falta está justificada. Você não será mais descontado. Você não terá mais prejuízo. Agora entenda bem, a justificação não te isenta do erro. A sua falta continuará lá. A justificação não vai dizer que você foi trabalhar, não. A justificação vai te isentar do prejuízo do erro. Agora, se você não pega o atestado médico e bota na gaveta para não tomar prejuízo no trabalho, por que você tem pego o atestado e colocado na gaveta e aceitando o prejuízo das trevas? Quando as trevas quiserem trazer prejuízo sobre a tua vida, fala, não, eu fui justificado, estou livre de todo o prejuízo. Apresenta o atestado. Quem está entendendo, gente? É a justificação em Cristo Jesus que me coloca nessa condição. O fato de sermos feitos justiça de Deus não tem a ver com atos de justiça praticados mas tem tudo a ver com a obra de Cristo Tudo que Satanás quer é que você pense assim, ó, não, quando eu orar mais eu vou merecer. Quando eu ler mais a Bíblia eu vou merecer. Quando eu parar de fazer isso, aquilo, outro, eu vou merecer.
Tudo que Ele quer é isso. Cara, se o Espírito Santo está te despertando para você viver mais para o Senhor, faça isso. Mas não deixe Ele te enganar achando que é isso que vai fazer você merecer a bênção dEle. A bênção de Deus é pela graça e a gente toma posse pela fé. Porque se a gente entra no mundo do mérito, e a gente se vê como pecador porque a gente cometeu um erro, a gente vai ter que pegar uma pessoa que é pecadora, que é um bandido, um traficante, sei lá o quê. Quando ele doar uma cesta básica para uma família, ele está cometendo um ato de justiça? Tá, ele está cometendo um ato de justiça, ele está ajudando alguém, sim ou não? Então por isso agora ele é santo. Então por que você é pecador quando erra? Quem está entendendo, gente? Toma posse pela fé, isso é a verdade da palavra de Deus. O que é bom é que eu não estou falando nada da minha cabeça. Tem 500 versículos aí para você meditar depois. Amém, queridos? Então é isso aqui, ó. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor porque ainda somos pecadores. Ué? Quer mais claro do que isso? Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Assim como Adão comprometeu toda a humanidade que seria gerada através dele, Cristo salva toda a humanidade que é gerada nele através do novo nascimento. Por isso que ele mandou logo para Nicodemos: cara, tem que nascer de novo, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que ser gerado em mim. Porque a natureza adâmica vai te matar. Você precisa de uma nova natureza. Nossa nova natureza nos coloca em uma nova condição. Somos santos em Cristo Jesus. Santos por natureza, a natureza de Deus em mim. Não é para você ficar orgulhosinho, não. Eu sou santo, sou santo. Agora que eu sei. Não é para você ficar orgulhosinho, não, porque o santo não é orgulhoso. O santo, ele tem que ser consciente da sua verdadeira condição. Agora, diante de Satanás, quando ele se apresentar, tu fala para ele assim, agora eu já sei, já descobri tudo, vai embora daqui, porque eu tenho uma nova natureza. Fala na cara dele. Quando ele quiser falar para você o teu passado, você diz, e você que vai para o lago de enxofre? Fala o futuro dele, rapidinho ele cala a boca. Então, queridos, é isso que eu quero falar com você, sabe? Pode vir o ministério de louvor. Nossa natureza, cara, tem a ver com aquilo que Jesus fez, amém, queridos? Eu falo isso com todo carinho para você. Para que você, olha aqui para mim, toma posse disso pela fé, cara. Não deixa mais ninguém te enganar, fazendo de você menor do que aquilo que você é em Cristo Jesus. Esse detalhe faz toda a diferença, hein? Tudo isso que eu estou falando para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? É a tua condição, é a minha condição, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Ele. 1 João 4,17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos Ele quem? Jesus. Você é como Jesus. Então, se você está se vendo numa condição de pecador, você está colocando Jesus nessa condição.
Somos santos porque Ele é santo, querido. Somos justos porque Ele é justo. Tem tudo a ver com o que Ele é e nada a ver com o que a gente é. A gente toma posse pela fé do nível de santificação que estamos expostos. Entregamos a nossa vida a Jesus porque cremos nessa mensagem. Levantamos a nossa mão e entregamos. Um dia cada um de nós fez isso, amém? Amém, querido? Fizemos isso, cada um de nós, porque entendemos que estávamos numa condição que não podíamos fazer nada por nós mesmos. E às vezes a gente está vivendo um tipo de vida, erro em cima de erro, dificuldade em cima de dificuldade, porque a gente não conhece isso. Mas quando a gente entregou a nossa vida a Jesus, não significa que a gente mudou da noite para o dia. Ah, hoje eu dormi, amanhã minhas atitudes mudaram completamente. Não é assim. Eu não acredito em mudança que acontece da noite para o dia. Toda mudança que acontece da noite para o dia, ela só dura da noite para o dia. A mudança na vida do cristão, ela é gradativa, à medida que ele vai ouvindo a palavra vai lavando a sua maneira de pensar, ele vai transformando a sua maneira de pensar de acordo com a palavra. Então aquilo que eu fazia, para mim era normal, eu não sentia condenação nenhuma, para mim agora eu já não me sinto bem, aquilo já não fica legal, e aí eu vou, um dia após o outro, um dia depois do outro, um dia depois do outro, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Fique de pé.